Hoje vamos mergulhar no passado e falar um pouco de algumas técnicas de construção de narrativas que são atemporais e que você pode e deve utilizar enquanto escreve o seu roteiro. Para isso, vamos utilizar os ensinamentos clássicos de Aristóteles. Sim, o filósofo grego considerado um dos pensadores mais influentes na história da filosofia ocidental. Mas hoje vamos falar especificamente da famosa Poética de Aristóteles. Essa é uma obra clássica que aborda a teoria do drama e da poesia. É um dos textos mais conhecidos e estudados na história da literatura. Ele vai discutir elementos como a tragédia, a epopeia, a comédia, analisando ali as suas estruturas, os seus personagens, os seus propósitos, e ele vai explorar conceitos como a mimese, que é a imitação, a catarse e a importância da ação na trama. Vamos ver os principais conceitos? Mimese, ou imitação. Na escrita de roteiros, a imitação refere-se à habilidade de retratar a vida de maneira autêntica e cativante, garantindo que os personagens e situações sejam mais convincentes e relacionáveis com o público. Por exemplo, no filme sobre uma vida cotidiana de uma família, os diálogos e as interações entre eles devem refletir a autenticidade dessas relações familiares, tornando-se mais identificáveis com quem está assistindo. Tragédia e comédia. Roteiristas podem aplicar os elementos da tragédia e da comédia para criar narrativas mais envolventes. As tragédias normalmente exploram conflitos mais intensos, desafiadores, enquanto que as comédias se concentram em situações cotidianas. Um roteiro que explora a tragédia pode seguir a história de um personagem, por exemplo, cujas decisões levam a consequências irreversíveis, como a perda de um ente querido ou a destruição de relacionamentos. Já em uma comédia, por exemplo, um roteiro pode girar em torno de uma série de eventos engraçados durante uma festa de família. A catarse pode ser alcançada ao desenvolver personagens com os quais o público se identifica emocionalmente. Momentos de tensão intensos, como resolução bem dramática, proporcionam essa sensação, essa experiência catártica para os espectadores. Um bom exemplo seria um roteiro sobre um personagem que supera alguma adversidade pessoal, permitindo que o público compartilhe e libere as suas próprias emoções a partir disso. A unidade de ação tem relação com o tempo e o lugar. Roteiristas podem manter uma trama coesa, concentrando-se em uma linha narrativa principal, limitando o período de tempo da história e escolhendo locais que são significativos. Isso ajuda a evitar distrações e manter a atenção do público focada na história. Em um roteiro com uma ação concentrada, como um filme de suspense, por exemplo, a trama pode se desenrolar em tempo real em um único local, mantendo a intensidade e o foco da narrativa nesse ponto principal. A armatia, ou erro trágico. Personagens complexos são muitas vezes moldados por erros trágicos que impulsionam a narrativa. Esses erros podem criar vários conflitos que são cruciais e grandes desafios para o protagonista, contribuindo para a tensão e o desenvolvimento da história. O protagonista de um roteiro pode cometer um erro trágico, como, por exemplo, tomar uma decisão impulsiva que vai desencadear uma série de eventos negativos. Esse erro molda a trajetória do personagem e gera conflitos que são cruciais para o entendimento da trama. Peripécia e reconhecimento. Reviravoltas na trama e revelações importantes mantêm a audiência envolvida. Introduzir surpresas e momentos de reconhecimento vai adicionar camadas à história, mantendo sempre o interesse do público. Uma reviravolta na trama ela pode ocorrer quando o público descobre que um personagem aparentemente bom tem intenções maliciosas. Já o momento de reconhecimento, ele pode ocorrer quando um determinado personagem descobre a verdade sobre a sua origem ou a verdadeira identidade de uma outra pessoa, alterando drasticamente a dinâmica da história.
Personagens. O desenvolvimento de personagens é fundamental. Criar personagens multidimensionais com motivações claras, conflitos internos e evolução ao longo da história contribui para uma narrativa rica e envolvente. Um bom exemplo é quando um protagonista que passa por uma longa jornada de autodescoberta enfrenta desafios que o levam a mudanças que são significativas em sua personalidade e também para sua visão de mundo. Epopeia. Elementos épicos como jornadas heróicas e desafios monumentais podem e devem ser incorporados em roteiros para adicionar escala de impacto emocional à história. Um roteiro épico pode envolver uma jornada heróica com um grupo de personagens que embarcam em uma missão para salvar o mundo de uma grande ameaça iminente, enfrentando desafios monumentais ao longo do caminho. Espero que você tenha gostado e aproveitado essa imersão nos conceitos de Aristóteles e que você possa utilizá-los em seus trabalhos. Se você está aí ansioso para aprender mais sobre roteiro, filmagem e edição, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse conhecimento com seus amigos que também querem saber um pouco mais sobre cinema. Até o próximo vídeo!